nessa live, eu quero declarar o Espírito da graça, nos dando graça para se aprofundar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir a Bíblia com vocês. Livro de Jonas. Livro de Jonas. Capítulo 2. Capítulo 3, desculpa. Versículo 4. A Bíblia diz assim: Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra do Senhor chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si suas vestes, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Amém? Eu acho que vocês conhecem, né? A história do profeta Jonas. Deus fala com ele para ir a Nínive, proclamar uma mensagem de arrependimento para o povo, porque Deus iria destruir a cidade. Né? Mas Jonas não faz isso. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Né? E Tarsis era oposto a Nínive. Né? Nínive está localizado hoje no Iraque. Ali é mais ou menos 800 quilômetros de Israel. E Jonas pega um navio para Tarsis, que era lá na Espanha, mais ou menos uns 2.000 e poucos quilômetros. Né? Então Jonas vai para um lado totalmente oposto, totalmente mais longe do que o Senhor tinha mandado ele ir. Tudo porque ele queria fugir da presença de Deus. Né? E ele fala isso quando ele está no navio, indo para Tarsis. O Senhor manda uma tempestade, os homens começam a lançar as cargas no mar e nada resolve aquela tempestade. Eles tiram um sorteio, fazem sorteio lá, a sorte encaixa sobre Jonas. Eles perguntam: quem é você? E ele fala: eu sou um hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus que fez o céu, a terra e o mar. É por causa de mim que isso está acontecendo, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. A Bíblia diz que os homens daquele barco sabiam que ele estava fugindo da presença do Senhor. E ele fala assim: lança-me no mar e essa tempestade vai cessar. Então o que Jonas está dizendo é: eu prefiro morrer, né? Me mata logo, do que cumprir essa palavra que Deus está falando comigo. E os homens pedem perdão a Deus pelo que estão fazendo, e eles lançam Jonas no mar. No momento que eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa. Né? E quando essa tempestade cessa, aqueles homens, a Bíblia diz que aqueles homens temeram grandemente o Senhor e ofereceram sacrifícios e votos a Deus. Mas no momento que Jonas é lançado dentro do mar, você sabe essa história, todo mundo sabe, Deus envia um grande peixe, e esse grande peixe engole Jonas e leva ele até na praia, né? Para ele voltar e cumprir o propósito. E lá do ventre do peixe, Jonas ora. Lá do ventre do peixe, Jonas clama ao Senhor. E quando Deus lança ele no mar, o Senhor manda ele de volta para o seu chamado lá em Nínive, pregar o Evangelho. E detalhe que a Bíblia não diz onde o peixe o jogou. Mas se ele para em Jope, que foi de onde ele saiu, ele teria que andar aí, né, uns 30 dias até ele chegar em Nínive. E ele vai até lá,
E a Bíblia conta que para percorrer toda a cidade de Nínive demoraria 3 dias. E Jonas está tão assim, está com tanto temor de Deus no seu coração agora que em um dia ele atravessa a cidade pregando o evangelho e mandando o povo se arrepender. E a mensagem de Jonas não foi uma mensagem tão poderosa não, tá? É uma mensagem de arrependimento, que Deus vai destruir a cidade e manda o povo se arrepender. Foi isso. E a Bíblia diz que o rei ouviu aquela palavra e todo o povo jejuou 3 dias, sem comer, sem beber, e até os animais da cidade jejuaram. Essa passagem é o único lugar da Bíblia que até os animais jejuaram. Imagina as vacas, né, ficando 3 dias sem comer, sem beber. Os cachorrinhos, 3 dias sem comer e sem beber. Né? E em 3 dias, em um dia, ele prega essa mensagem, 3 dias as pessoas jejuam, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer contra aquela cidade. E o livro de Jonas foi escrito ali 780 a.C., né? E tem um outro profeta da Bíblia chamado Naum. Naum, ele vem ali por volta de 680 a.C., ele vem 100 anos depois de Jonas. E ele também é enviado a Nínive. Eu vou até abrir com vocês aqui, que está bem pertinho. Naum, ele também é enviado a Nínive. E o que ele faz lá? Só o versículo 1 aqui, ó. Naum, o peso de Nínive, ou a sentença de Nínive, o livro da visão de Naum, o carmelita. Então o livro deixa claro que a mensagem de Naum era para o povo de Nínive. Lá no capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. No versículo 7 ele diz assim: acontecerá que todos que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem a lamentará? Onde eu procurarei consoladores para ti? E é estranho porque, se você for ver, ao mesmo tempo que Deus está mandando Jonas com a mensagem de arrependimento para salvar Nínive, depois de 150 anos, 100 anos, Deus envia Naum para declarar a destruição de Nínive. E se você for ver, realmente Nínive foi destruído nessa época, por volta de 615 a.C. Então Nínive não existe mais. Hoje a cidade de Nínive é uma cidade chamada Mossul, no Iraque. Então Nínive não existe mais, Nínive acabou. Então a destruição que Jonas pediu que o povo se arrependesse para que ela não viesse, foi a destruição que veio 150 anos depois. Mas por que essa destruição veio 50 anos depois? Porque o povo não perseverou no arrependimento. Então o povo se arrependeu com Jonas, o rei da época de Jonas se arrependeu, se prostrou diante do Senhor, mas passou uma geração e aquele povo voltou para o mesmo lugar onde eles viviam, para o mesmo pecado que eles viviam, para as mesmas feitiçarias que eles viviam, para a mesma idolatria que eles viviam. Eles voltaram a pecar de novo. Né? Então o arrependimento deles não durou. E foi por isso que Deus destruiu o povo de Nínive. Mas o que eu aprendo aqui com Deus? Eu aprendo do caráter do Senhor. Deus sempre nos dá tempo de arrependimento. Se você um dia pecar contra o Senhor, Ele sempre vai te dar tempo para se arrepender. Mas a Bíblia diz assim: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade de Deus se você permanecer nele, mas severidade para com os que caíram. Então, se você permanecer no Senhor, permanecer no arrependimento, permanecer naquele lugar de arrependimento, não vem destruição sobre você, porque você se arrependeu. A Bíblia diz que Deus pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento. Mas se você voltar para a idolatria, voltar para a feitiçaria, voltar para as coisas que você fazia antes, aí vem o juízo de Deus. Amém? Então essa é uma mensagem
que hoje, né? Hoje eu estava meditando muito sobre isso e que a gente muitas vezes não para pensar nisso. Que Deus deu uma chance para a cidade. Deus deu uma chance para aquelas 400.000 pessoas. Elas abraçaram, mas depois voltaram para o pecado onde elas não deveriam ter voltado. Amém? O livro de Jonas é um livro muito lindo, irmãos. É um livro muito profundo. Eu, particularmente, amo o livro de Jonas. E a gente aprende no livro de Jonas que Deus tem compaixão e misericórdia de um povo. E detalhe, eles não eram um povo cristão, eles eram um povo judeu, não eram um povo judeu, eles eram um povo ímpio. Mas Deus olha do céu, a Bíblia diz que Deus teve compaixão tanto das pessoas como dos animais. Mas Deus sabe o que ele faz? Ele envia um profeta para salvar a cidade. Sabe o que Deus está fazendo com você hoje? Está enviando você como um profeta para salvar a sua cidade. Você recebe essa palavra? Por quê? Você que está orando em línguas aí 8 horas por dia. Você que está profundo em Deus. Não pense você que você vai impactar só o seu bairro, só a sua casa, só a sua igreja. Não, você vai impactar a sua cidade. O pastor David Robertson, ele impactou uma nação. Ele fala que Deus deu para ele o Brasil e o Japão. E se você for ver hoje os pregadores, né, que estão aí na nação, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Antônio Cirilo, David Keelan, todos esses homens foram influenciados pelo pastor David Robertson. Então Deus deu uma nação para ele. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Salmos? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então hoje eu quero profetizar que Deus vai dar uma cidade para você. Deus vai te usar tanto na sua cidade, né? Na unção de cura, na unção de revelação, na unção de profecia, que Deus vai dar uma cidade para você. Vidas vão ser salvas através de você. Pastor Célio Rosa, lá de Rondonópolis, um discípulo do David Robertson também. Deus deu a cidade dele para ele. Ele fala que não sei quantas mil pessoas ele já batizou. Então Deus deu uma cidade para o profeta Jonas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jonas precisou ir lá e falar. Deus não iria salvar Nínive se Jonas não fosse lá. Por quê? Porque Deus não pode operar sem o homem. Para Deus salvar sua família, salvar você, por exemplo, para Deus te salvar, Deus teve que enviar um pregador para pegar o evangelho para você. Né? Para Deus, muitas vezes, abençoar uma pessoa, Ele vai te usar na profecia, Ele vai te usar no dom de cura, Ele vai te usar na palavra de conhecimento. Por quê? Por que Deus não vem e faz? Que Deus opera através de nós. Deus vai vir e vai fazer na volta de Cristo. Mas Ele está operando através de nós. O Salmo diz, Salmo 115, não lembro agora. Mas a Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são do Senhor, Ele opera lá. Mas na terra, Ele deu aos filhos dos homens, ou seja, os homens operam aqui na terra. É isso aí. Então Deus opera através de nós aqui na terra. Amém? É por isso que Ele deixou os dons espirituais para a igreja. É por isso que Deus levanta os seus profetas. Deus levanta os seus ungidos. Deus levanta pessoas que vão ser usadas. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. É impossível. Presta atenção no que eu vou falar. É impossível você orar 8 horas em línguas e você não ser usado por Deus nos dons espirituais. É impossível. Por exemplo, eu moro num prédio aqui bem alto, né? Bem alto aqui. Eu vou te falar uma coisa, é impossível
eu me jogar desse prédio, eu não caio lá embaixo. Por quê? Porque existe uma lei da gravidade. Essa lei me impede de voar. Então, se eu me jogar daqui, eu vou cair lá embaixo. Então, existe uma lei espiritual chamada lei da oração em línguas. Que essa lei diz que se você orar em línguas, você vai andar em poder. Se você orar em línguas, Deus vai te usar. Se você orar em línguas, você vai ativar os dons espirituais. É uma lei espiritual. Existem leis físicas, como a da gravidade, mas existem leis espirituais. Por exemplo, a lei da adoração. Lei da adoração. Se eu adorar a Deus, eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou usufruir da presença de Deus. A lei do jejum. Se eu jejuar, eu vou mortificar a minha carne. São leis espirituais que estão operando. E com a oração em línguas não é diferente. Se eu orar em línguas, eu vou andar nos dons espirituais. É impossível. Mas você precisa orar muito. Não pode orar pouco. Então, pessoas que entram aí no nível de 8 horas em línguas por dia, você vai mover. Não tem essa. Amém? Então, o que o diabo fez? Ele privou a igreja do poder de Deus. O diabo privou a igreja de andar no poder de Deus. Por quê? Uma parte da igreja não crê na oração em línguas. A parte tradicional não crê na oração em línguas, fala que não tem necessidade disso, que não é para os dias de hoje. Uma outra parte pentecostal, crê na oração em línguas, mas não usa no dia a dia, não usa a oração em línguas constantemente. Uma outra parte desses que creem na oração em línguas está buscando ser batizado no Espírito Santo, está buscando receber, ainda não receberam, e dos que receberam, poucos utilizam a oração em línguas constantemente. Eu diria que 1% das pessoas oram em línguas todos os dias constantemente. Então, o que o diabo faz? Ele priva as pessoas de usufruírem do poder de Deus, de usufruírem da unção de Cristo. Amém? Mas com você não. Você que está assistindo essa live, você vai andar no poder de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você. 8 horas em línguas. Não sai desse lugar, porque você vai ser usado no poder de Deus. Janderson, eu não consigo orar 8 horas em línguas. Ora 4. Fica ali nas 4 horas que Deus te joga lá para as 8. Janderson, eu não consigo orar 4. Ora 1. Hora meia, mais hora. Mas você precisa ir aumentando o seu tempo até chegar lá. Amém? Irmãos, eu tô com esse foco na minha mente. 8 horas em línguas e nada me tira disso. Nada vai me tirar desse lugar. 8 horas em línguas por dia. É isso que eu quero para minha vida. Amém? Então, se você quer isso para sua vida, deixa um amém aí nos comentários. Né? E é tempo de se aprofundar, irmãos. O profeta Jonas salvou uma cidade em um dia. O Senhor é maior, isso aí, né? O profeta Jonas salvou uma cidade em um dia. Amém? Deus vai te usar na sua